Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 3 de março de 2026, terça-feira à noite, são aproximadamente 11h19. Começando aqui pelas três principais bolsas, nós não tivemos nenhum evento agendado aqui no calendário econômico norte-americano. Mais um dia de queda para nós aqui, pessoal. Os principais mercados ainda com a guerra no Irã repercutindo nos bastidores internacionais. Tivemos aí S&P caindo 0,94, Dow Jones recuo de 0,83 e Nasdaq aproximadamente uma queda de 1%. Pessoal, vindo para o Bitcoin, acabou seguindo aí as três principais bolsas, tivemos um recuo de 0,74. Neste momento, para nós, o preço a mercado 68.229 dólares. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise, quais são aí as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira à noite. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós fizemos aí algumas identificações importantes. A primeira era a questão do que vinha sendo apresentado aí de volume comprador, principalmente em relação a sábado e ao dia de ontem. Acabou superando aí os vendedores no domingo, que era um ponto muito positivo, e também a análise de fechamento do diário acima da média de 20 períodos, o que também era um excelente indicativo. Fizemos também a identificação de um candlestick com padrão de força aqui no tempo gráfico de 4 horas, o que poderia induzir os compradores a de fato tentarem, né, a confirmação verídica de rompimento desta média no diário, e colocamos aí alguns ranges de observação onde os compradores poderiam atuar em virtude, né, pessoal, como foi mencionado, da possibilidade de falso rompimento. Então, de fato, aconteceu mais ou menos o que a gente pressagiou. Veio, né, no primeiro dia o fechamento, a gente observa no dia de hoje, de fato, o fechamento veio abaixo, ou seja, é bastante recorrente e notório essas tentativas, então por isso que a gente coloca sempre, né, no radar, porque justamente acontece bastante. Então mais um dia acabou concretizando aí, né, pessoal, que a gente trouxe para vocês, um falso rompimento por conta do fechamento abaixo da média no diário. A gente colocou aí, pessoal, um range de trabalho dos compradores entre a região dos 68 mil e 67 mil. O preço veio um pouquinho mais abaixo, que pessoal, chegou aqui próximo dos 66.100 aproximadamente, quase próximo aqui da zona proibida. Teoricamente, essa região a gente já ficava um pouquinho mais aflito, porque poderíamos de fato perder toda essa conquista no dia de ontem, né? Toda essa amplitude por parte dos compradores talvez tenha vindo um pouco mais abaixo, né? Pela busca de liquidez ou até mesmo para estopar operadores alavancados. Então é importante, a gente sempre frisa que trabalhamos, né, em áreas justamente porque uma hora ou outra a gente vai acertar com exatidão, de fato, o ponto de reação. Então, não fugiu muito do contexto que foi passado para vocês. Os compradores reagiram, né, já na parte do almoço, durante a tarde, e ficamos aqui, pessoal, por horas, né, com os compradores tentando o fechamento acima da média. Infelizmente, acabou não concretizando. Tivemos o fechamento aí na proximidade dos 68.300 e cá estamos, né, novamente na proximidade da média e teoricamente um momento muito importante na qual, né, vou trazer para vocês as boas novas. Acho que o primeiro ponto relevante, pessoal, é mensurar que de ponto positivo a gente ainda tem os compradores, né, prevalecendo em relação aos vendedores, ou seja, o volume de compra da segunda-feira de ontem, né, superou, né, o volume de venda no dia de hoje, é um ponto positivo, mas a gente não conseguiu alcançar o topo anterior, né, que seria
a proximidade dos 70 e muito menos a conquista da média, tá, pessoal? Então isso é um ponto muito importante, porque neste momento vai se formando uma estrutura de topos descendentes. Pessoal, sendo bem franco com vocês, ou nas próximas horas os compradores adentrem de uma forma enfática no mercado, ou seja, com bastante amplitude, né? Um movimento verticalizado, teoricamente uma porrada. Ou pessoal, isso aqui é um prato cheio para os vendedores começarem a agredir o preço. Infelizmente, a gente vai precisar de um movimento enérgico por parte dos compradores nas próximas horas. Caso contrário, a gente pode ganhar velocidade e buscar níveis inferiores. Talvez buscando essa região no primeiro momento, possibilidade de retração dependendo da amplitude do volume que vier amanhã, pessoal. A gente vem para testar novamente essa região de suporte diagonal, tá? Região próxima aí dos 63,5. Então, a gente, teoricamente, tem para amanhã o dia D, um dia muito importante, porque justamente os compradores eles precisam agir o mais rápido possível, tá? Obviamente, vindo essa pancada, a gente já mira primeiramente a região dos 70, podendo haver alguma retração. Posteriormente, a gente vem buscar a nossa zona de resistência ali na proximidade dos 72. Então é imprescindível, pessoal, que nas próximas horas você reduza o tempo gráfico, analise volume, estrutura de preço, né, busque candlesticks com padrões de força, tá? Porque estamos em um momento crucial. Os vendedores não estão aceitando a continuidade do preço e, obviamente, a gente já percebe, inclusive, né, uma certa recusa de preço já no 69, tá, pessoal? Inclusive com alongamento desses pavis aqui, desses candlesticks. Ou seja, a gente está bem próximo aí, né, de uma possibilidade de movimentação um pouco mais acentuada e os compradores, teoricamente, terão pouco tempo para poderem reagir. Então, pessoal, basicamente, esse é o cenário. Os compradores têm um desafio muito grande. A gente precisa de verticalização do preço, a gente precisa de fato de uma porrada muito grande por parte deles, justamente para quebrar essa possibilidade de estrutura que vem sendo delineada a partir desses topos descendentes, tá? Eles precisam quebrar esse parâmetro que está sendo desenhado e, inclusive, com a manutenção do preço acima da média, para que aí sim a gente possa, né, talvez caracterizar de fato o rompimento. Até o momento nós não temos, né, os compradores dando a cara, colocando o dinheiro na mesa e o tempo vai se encurtando porque os vendedores poderão agredir de uma forma mais enérgica e buscando aí, pessoal, níveis inferiores, lembrando que essa região vai se enfraquecendo em virtude das múltiplas retrações em que houveram ao longo da linha do tempo. Foram retrações onde o preço acabou não desempenhando uma ascendência mais exponencial. A gente teve sim retrações importantes, mas a gente percebe que o trabalho do preço ficou mais ou menos dentro, né, desse range descendente, né, que está sendo mostrado para nós aqui no gráfico. Outro fator muito importante, pessoal, que chama muito minha atenção, a forte correlação com o gráfico da Nasdaq. Quando a gente analisa, inclusive, o mercado futuro, ver se a gente percebe aqui, pessoal, o mercado futuro da bolsa de tecnologia, olha só, o que a gente teve de volume comprador aqui na segunda-feira e olha o que tivemos de volume vendedor no dia de hoje. Ou seja, os vendedores sobressaíram os compradores no dia de ontem. Volume, pessoal, induz tendência. A gente teve a recusa de preço também aqui na média de 20 períodos no diário. Ou seja, se os vendedores resolvem
soltar a tromba aqui, pessoal, será um Deus nos acuda. Provavelmente vai puxar o Bitcoin para baixo também, a correlação é muito forte. E aí a gente já pensa em trabalhar, como eu mencionei, com essas regiões com potencialidade de retração. Lembrando que a região mais forte seria aqui, né, pessoal? A esse suporte diagonal. Mesmo assim, a necessidade de acompanhamento muito próximo, porque torna-se, né, um ponto de decisão, seja para o rompimento ou recusa de preço. Não havendo, pessoal, né, uma reação por parte dos compradores, candlestick com padrão de força, estrutura de preço ascendente, topos e fundos, dois fechamentos abaixo, no tempo gráfico de 4 horas, ambos com volume vendedor, poderá caracterizar o rompimento desse suporte e aí a gente poderá beijar aqui novamente a proximidade dos 60 mil. Então, vai se desenhando aí algumas possibilidades de cenário e, obviamente, a gente traz para vocês em primeira mão. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico, então, está bastante claro. A gente vai precisar acompanhar de muito perto as próximas horas, principalmente na abertura dos mercados amanhã, a partir das 11h30, porque justamente os compradores têm um grande desafio, pessoal. Ou eles colocam o dinheiro na mesa e vem uma porrada verticalizada para quebrar essa estrutura descendente, o preço acima da média, e aí a gente almejar essa região dos 72, né, em sua proximidade, ou se permanecer da forma como está, estrutura descendente, os vendedores sobressaindo em relação ao volume, infelizmente a gente vai buscar essas regiões e aí só Deus sabe qual será a amplitude, qual será o volume de negociação amanhã. E esses pontos, né, são os mais importantes neste momento para total acompanhamento. Beleza, pessoal? Então amanhã, dia D, muito importante amanhã. Todos, né, de olho na tela, com o livro aberto, para você não perder aí nenhuma oportunidade de movimentação aqui no Bitcoin. Fechado? Vamos ver o livro? Se a gente identifica alguma coisa interessante. Pessoal, pelo lado dos compradores, ó, acumulação de lotes, região dos 65 mil, quase 10 milhões de dólares posicionados. Região dos 65, pessoal. Próximo aqui da região, onde poderá haver o primeiro pullback. Tá? Não é uma região tão segura, mas a gente tem acumulação de lotes e faz sentido, né, pessoal? A gente tem múltiplos encontros aqui, ó, na abertura, fechamento, abertura, fechamento de preço. Então tem conflito de interesse sim, próximo aqui ao 65. Então, muita atenção, possibilidade de retração. Mais abaixo a gente vê a acumulação no 63. 63, pessoal, a gente já está próximo aqui, ó, da região do suporte, então pode haver aquela tentativa de rompimento, possibilidade de pullback, os compradores tentam a manutenção do preço acima, os vendedores tentam empurrar, e pode ser que tenha aquele bate-cabeça, a gente vai precisar de confirmação, são dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas para confirmar ambos os sentidos, então muita cautela aqui também. E por fim, pessoal, a gente já percebe entre a região dos 62 aos 60 mil muita acumulação de lotes. Fazendo uma conta de bar aí, a gente tem por volta de 38, quase 46, 47 milhões de dólares posicionados. Total sentido, pessoal, que é uma região muito imponente, importante. De fato, se o Bitcoin vier buscar proximidade desses níveis, que haja, né, uma ascendência dos fundos ou um fundo duplo, que a reação, né, ou a reversão de tendência parta desse nível de preço. A gente não precisa talvez ir mais abaixo, a gente não quer que isso aconteça, mas é óbvio que se tiver que acontecer, a gente vai tentar antecipar
para vocês também. Fechado? Pelo lado dos vendedores, livro pulverizado, pessoal. Região com acumulação no 70, a gente tem quase 8,5 milhões posicionados. É aquela história, a gente precisa da porrada já nas próximas horas pelos compradores, porque aqui a gente deverá também ter uma retração, né, posteriormente a tentativa de buscar resistência. Então a gente precisa do ímpeto dos compradores mais do que nunca. Até o momento eles estão ausentes aqui para nós. E mais acima, a região de 72, também temos 7,2 milhões de dólares posicionados. Total sentido, pessoal, região próxima da nossa resistência. Então aqui também poderemos ter aí uma recusa de preço primária, obviamente, alguma briga, mas vai depender muito, né, do que acontecer primeiramente aqui. A peteca está na mão dos vendedores, infelizmente, até o momento. Nasdaq não ajudando, como eu mencionei para vocês, volume de venda sobressaiu hoje em relação aos compradores no dia de ontem. Então, assim, vai se desenhando um cenário bastante complicado, porém o mercado muito dinâmico e sempre soberano, né? Pode mudar de uma hora para outra e você precisa estar atento a todos esses detalhes, porque simplesmente ele não vai te avisar. Você pode utilizar aí alguns alarmes na proximidade para tentar, né, pegar alguma operação. Fechado, pessoal? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje, um pouquinho mais cedo, agora são 11h36. Lembrando que se você estiver chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, fundamental para o engajamento aqui do canal de forma totalmente orgânica. Fechado? Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.